Você está ouvindo a Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. A Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Quase boa tarde. Quase boa tarde, né? Vamos iniciar mais esse estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, com esse cheirinho de almoço sendo preparado. 11 horas da manhã, né? E enquanto a gente finaliza esse... São os preparados, já pode, né? Ouvindo o programa, né? O estudo do Obreiros da Vida Eterna e aí preparando, né? É o tempero final. É o tempero, né? Dessa é refeição das terças-feiras, né, Célia? Que a gente coloca Isso. nas nossas refeições, mas é um prazer imenso estar com vocês. Essas mensagens que a gente tem recebido das pessoas que nos chegam, abordam, né? Nos encontram, nos deixam muito felizes, né, Célia? Nos deixam muito felizes. E com o sentimento de que estamos no caminho certo, né, Célia? Da instrução, do esclarecimento, que é o mais importante para nós. Porque o nosso objetivo é esse, levar, primeiro, para nós, né? Termos esse conhecimento, estudarmos, quando a gente estuda, eu estudo para adquirir esses conhecimentos e fazer bom proveito dele, empregar esses conhecimentos que me chegam, assim como o Nivaldo, e é o nosso prazer em levar para vocês toda essa experiência, todos esses ensinamentos que André Luiz nos traz. Semana passada, eu lembro de no finalzinho do nosso estudo, nós estávamos conversando, como vamos continuar conversando hoje, sobre o Cornélio, no santuário, Santuário da Bênção. E ele nos disse palavras de Cornélio que a mim me marcou muito, que quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Isso falou, nosso pensamento, né, Célia? Isso falou muito alto dentro de mim. Porque como nós procuramos, ninguém obriga a gente, por exemplo, vamos falar da nossa casa, né? Que é uma casa destinada a abençoar. Nós não podemos adentrar aquele recinto no dia de amanhã, por exemplo, ou no dia de sábado, pensando em maldade, tendo pensamentos não condignos. Isso me lembra, né, Célia, aquela passagem que Jesus nos diz, né? Se nós temos alguma contenda com alguns dos nossos irmãos, que a gente não faça a nossa oferenda, não. A gente deixe no cantinho, vá lá, nos reconciliarmos com ele e depois sim, a gente pode fazer essa entrega da oferenda, essa prece a Deus. Isso foi o Jesus que nos disse. Então, vai exatamente de encontros que você está dizendo, né, Célia? Quantas vezes a gente tem conhecimento de irmãos que vêm com um coração ainda muito amargurado, mas não são, com um coração ainda ferido. Não são nossos irmãos, não, somos nós. Nós e nós mesmos. Temos que nos policiar, Célia, a cada momento. Então, são esses ensinamentos que André,
que esse livro, Obreiros da Vida Eterna, nos traz, como os outros livros, como nós temos agora o livro O Nosso Lar, também, que é outro livro cheio de ensinamentos. É um livro que todo mundo precisa ler. Precisa ler. E ler minuciosamente. Tem o filme não relata tudo que o livro nos traz, mas tem o filme para facilitar, é um filme visto mundialmente. Então, esses ensinamentos que o MAP se propõe, o MAP abre suas portas para que a gente venha aqui e faça essa divulgação e adquira esses ensinamentos. Isso é muito gratificante. É isso que nos deixa assim motivados, né? Motivados. Estarmos aqui alegres, ao vivo com vocês, participando desse estudo desse livro. E agradecemos a todos vocês a permissão de poder entrar na casa de vocês, nos lares de vocês. Célia, mas só para a gente se situar, nós estamos então no capítulo 2. Nivaldo, eu queria fazer Santuário da Bênção, a nossa prece antes da gente vamos iniciar o nosso estudo. Iniciarmos esse estudo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a esse irmão tão dedicado, esse irmão André Luiz, que com a permissão de seus superiores nos traz esses ensinamentos. Mas é por isso que o nosso agradecimento inicial vem sempre a Deus, nosso Pai, porque é com o consentimento dele que tudo isso acontece. Obrigada, irmão. Obrigada, Mestre Jesus, por nos guiar nesta senda de procura, nesse caminho, Mestre, que precisamos percorrer para que tomemos conhecimento, para que tomemos intimidade e possamos desenvolver em nós esses sentimentos nobres, como amor, como perdão. Obrigada, Mestre, e que possamos sempre ter a Tua luz iluminando esse nosso caminho e alimentando essa nossa vontade, essa nossa perseverança de buscar, de buscar, de buscar. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Mas então, Célia, nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 2, nós não concluímos ainda, que tem como título, né, Convite ao Bem, no Santuário da Bênção, né? No Santuário em da que o Cornélio, que é o dirigente do santuário, recebe o grupo de André Luiz e ele vem explicando, né, Célia, que ele não recebe mais do que 20 pessoas. São 3 grupos só, e nesse caso são 3 grupos, porque tem um grupo com 12, mais o grupo do André Luiz e um outro, perfazendo as 20 pessoas. Por quê? Porque ele já percebeu, o Cornélio vem dizendo nesse capítulo, que quando coloca muita gente, dispersa o assunto. Inclusive, ele diz aqui para nós, Célia, que ele separa os grupos por assuntos afins. Né? Se o assunto são missões na crosta terrestre, então ele junta, para que não haja também uma dispersão sobre o que vai se falar nessa visita à casa do Santuário da Bênção. Já que você e ele vem trazendo para nós, Célia, o que o Cornélio está trazendo para nós nesse capítulo, né? A valorização do tempo e da palavra, do verbo, como ele diz. Em todo o tempo ele diz que nós temos que aproveitar o nosso tempo. E nós temos que prestar muita atenção na nossa fala. Porque ele diz aqui, inclusive, Célia, que a palavra dita no seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Isso foi palavras de Jesus. Então, valorizar, para que a gente valorize o que a gente fala. A gente fala tanta besteira, falamos o tempo todo.
E ele vai dizer aqui para nós ainda, é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta terrestre ao poder do verbo, ao poder da fala, ao poder da fala. Porque a nossa fala é poderosa, Célia, né? E a gente, às vezes, nós nos despercebidamente deixamos nos levar por conversas que não são conversas que vai nos acrescentar, nos acrescer em alguma coisa. Pelo contrário, né? Então, é isso que o Cornélio vem trazendo nesse capítulo, só para que a gente possa nos situarmos, né? Para dar continuidade à leitura. Deixa eu colocar, porque você lá no início, você falou que o Cornélio, ele limitava os grupos, o número máximo de 20 pessoas. E aí eram só 3 grupos. O grupo chefiado pela Simprônia, sim, que era destinado ao amparo às crianças desprotegidas. O grupo do Nicanor, que era sobre assistência aos loucos, aos hospícios, e o grupo de André Luiz, que era chefiado pelo Jerônimo, que ia fazer assistência de 5 desencarnes. E é exatamente sobre a fala do Cornélio que ele fala sobre o que me marcou muito, que ninguém pode procurar uma casa especializada em abençoar, quem procura essa casa não pode hospedar em si sentimentos, ideias de ódio e de maldição. Então, o que nós falamos, e aí, Nivaldo, vem a nossa a vigilância. Sim. Aquele orar e vigiar, sabe, não são só pelo que nos acontece, pelas nossas reações, porque as nossas ações... O que nós estamos falando, né, Célia? Olha só, Célia, só para ilustrar, né? Ele diz aqui que do poder do verbo. Depois o Cornélio diz assim, ó, segundo informações fidedignas das autoridades que nos regem, do mundo espiritual, então, a metade do tempo é desprendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que só se desenvolve do terreno mental. Então, ele vem afirmando, isso tem que ficar muito claro para nós, a importância da nossa fala. Com o que nós estamos perdendo o nosso tempo? Ele fala em tempo e fala. Com o que nós estamos perdendo o nosso tempo? O que nós estamos conversando? O que nós estamos falando? São conversas edificantes? São conversas próprias? Ou são coisas que não vão nos levar a lugar nenhum? Ou, pelo contrário, vai muitas das vezes nos associar com situações no mundo espiritual, porque é questão de sintonia, como a gente sempre fala, Célia. Uhum. Nós nos associamos por sintonia aos amigos espirituais. Muitas das vezes nós fazemos preces pedindo alguma coisa, mas a gente, na hora que sai da prece, a gente se associa com o que a gente não quer. É isso que ele chama a atenção. A importância de nós estarmos sempre em vigilância. Nós precisamos, as nossas ações, nós programamos elas são frutos de uma programação que eu faço. Essas vão ser as minhas ações. Eu vou fazer isso, eu programo.
as minhas reações é que não são programadas, e é para essas que a gente tem que estar vigilante. E aí, na fala de Cornélio, conversas edificantes. Aí a gente para e pensa assim, mas eu vou falar o quê? Vou ficar falando só de Jesus? De Jesus? Mas aí se nós pararmos para pensar, e eu vou falar, eu tenho que ficar falando só de fofoca? Eu tenho que ficar falando só de defeito do meu irmão? Crime. Eu tenho que ficar falando só de crime, só da violência? E se for para falar só isso, é melhor eu me calar. Me calo e converso comigo mesmo. Vou conversar das minhas deficiências. Perfeito. Então a gente tem que procurar essa conversa. Se nós tivermos conversando, falando de alguém, maledicência de alguém, podemos ter certeza que aquele ouvido que está ali do lado está lá esticando, querendo saber. Então são esses interesses que a gente tem que direcionar nossas vontades. Então, diante do que já falamos, né, Célia? Vamos dar continuidade à leitura de onde nós paramos. Você já citou que a última fala do Cornélio é: quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. E aí, André Luiz continua: compreendemos prontamente a finalidade do ensino, indireto e delicado, e calamo-nos, prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal. Ele está sempre fazendo essa correlação da fala, do tempo, né? Cornélio está levando para eles essa grande importância, Célia, que é o tempo e a nossa fala. E vamos prestar atenção que esse relógio, ele representava simbolicamente 2 olhos. Né? 2 olhos. O que eles estão olhando, né? Ou seja, não conseguimos fazer nada que fuja ao controle, que fuja ao olhar do nosso Pai. Não adianta a gente querer fazer escondido, porque o escondido a gente esconde até de nós mesmos. Então nós de Deus não escondemos. Esse relógio simbólico mostrando esses olhos é para nós refletirmos. Podia ser um relógio normal com os números. Mas esse relógio está nos observando. Observando. E aí ele continua, Célia. Ele diz assim para o grupo inteiro: teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita do mensageiro de alta expressão hierárquica. Então, lá no Santuário da Bênção, eles vão receber a visita de uma pessoa, de um espírito, né, muito importante, com uma grande expressão hierárquica. Contudo, E aí, Nivaldo, um minutinho só, porque como é que se dá essa hierarquia no mundo espiritual que nós já estudamos isso aí? Aqui na Terra a gente sabe como é, né, Célia? Quem pode mais, pelo diploma, conta bancária, pela conta bancária. E no mundo espiritual? No mundo espiritual é diferente, né? É esse desenvolvimento moral. Essa hierarquia,
ela é conseguida pelo desenvolvimento moral de cada um. E a gente teve já no capítulo 1, né, quando o Albano Metelo, que recebe toda aquela pompa, e ele humildemente, ele diz que ele não tinha, ele não conseguia aceitar aquilo para ele, porque aí ele conta para nós, né, como foi o início dele, ele só pensava nele, e até no mundo espiritual, ele queria a ascensão dele, ele consegue essa ascensão, mas aí depois ele percebe que ele está sozinho, e que o grande trabalho a ser realizado é o resgate dos irmãos mais necessitados. Então ele faz esse mergulho, ele faz esse mergulho, e quando ele mergulha, realmente aí ele tem a grande ascensão. Então, Célia, é o que você falou. Essa hierarquia é dada... Essa alta hierarquia é dada pela posição moral. E ele continua, contudo, antes desse acontecimento excepcional, vai ser um acontecimento excepcional a visita desse espírito, né? Dispomos ainda de algum tempo, considerando o preito de amor que devemos ao que nos orientam do plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes nem depois do horário estabelecido. Olha como eles prezam o tempo. Ele está o tempo todo aqui falando de tempo e fala. Então ele está preocupado, eles não podem ultrapassar o horário nem atrasar, né? Estejam, pois, à vontade os cooperadores, né? E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências. Enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Então, ele agora, o Cornélio, ia conversar com os coordenadores. Semprônia, Nicanor e o Jerônimo. E aí os participantes, né, iam ficar conversando. Quer continuar, Célia? Aí André nos fala. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores, os 3. E fracionados em grupos diversos, entabulamos conversações amigas. Então foram formados grupos. Antes eles ouviram Cornélio falando sobre a fala. Agora. Aí eles estão tendo a oportunidade agora de colocar em prática, né? Colocar em prática. Em pequenos grupos, porque eram 20 só. 20, mas 3 estavam com o Cornélio. Então, 3. Eram 17 pessoas a conversarem, né? Atendendo-me ao desejo, Padre Hipólito, que era um dos grupos de André Luiz, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos. Então, o Padre Hipólito ele chamava na intimidade porque o Padre Hipólito havia sido padre católico na sua última encarnação. Então, ele ainda era conhecido como um padre, né? Apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Estava com o grupo do Nicanor. Fora ele dedicado, o Barcelos, ele fora dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Não fala aqui ainda qual a especialidade do magistério do não diz qual é a especialidade do Barcelos, mas ele se interessava, mas era um professor da psiquiatria. Aí André fala, acolheu-me com fidalgo tratamento e após as primeiras saudações perguntou bondoso. Então o Barcelos pergunta ao André Luiz. André Luiz.
É a primeira vez que entrega uma expedição socorrista? E André responde: de fato, é a primeira vez. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição de estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Então, André Luiz já tinha vindo à crosta outras vezes, né? Mas até então, estudando, aprendendo, vivenciando toda aquela experiência, anotando, para agora ele poder realmente participar. É isso que André está nos dessa vez ele estava indo como realmente integrante, com condições de atuação mais eficaz, né? Endereçou-me cativante olhar, no qual transparecia satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. O trabalho é o que a gente sempre beneficia fala, a importância do trabalho, Célia. E a gente já falou isso aqui em outras ocasiões, até no nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Quando a gente já falou nisso, né? Das leis de Deus, das leis da natureza, lei do trabalho. E quando a gente fala lá quando a gente estudou lá, né, da necessidade do trabalho, o quanto o trabalho te resgata, te tira de situações, né? Porque é o que a gente já sempre fala, a mente vazia é um campo aberto para qualquer coisa, né? O trabalho beneficia sempre, o que Nicanor, o que Barcelos fala. E aí você mencionou a lei do trabalho, que é uma lei de Deus, é uma lei da natureza. E nos nossos estudos do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos chama a atenção que não é só o nosso trabalho remunerado. Não é só esse trabalho. O nosso trabalho remunerado, nós necessitamos. Nós precisamos dele. Nós temos uma série de obrigações aqui na matéria e precisamos desse trabalho. Mas se nós nos reportarmos para esse trabalho que beneficia sempre, nós vamos juntar a essa observação de Barcelos o tempo e o serviço. E a fala, né? O tempo, a fala e o serviço. Porque trabalho, tudo é trabalho. Qualquer trabalho visando a edificação do nosso irmão, todo tipo de trabalho que edifica é útil. Porque você falou, né, Célia? Muitas das vezes a gente classifica o trabalho só aquele que é remunerado. O remunerado. Mas aquele trabalho em que você parou para ouvir o teu vizinho que estava com problema e você cedeu o teu ouvido, e você ouviu, e você o aconselhou, você trocou alguma palavra com ele. Você trabalhou, isso é um trabalho. Isso aqui é um trabalho, Nilson. Isso é um trabalho. O nosso estudo então, tudo é um trabalho. Quando nós fizemos lá, né, Célia, você falou o Livro dos Espíritos, tudo é trabalho. Né? E vamos continuar aqui no diálogo de André com Barcelos. Interessados em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. André retorna para o Barcelos. Seguindo expedições de socorro como aprendiz, na época em que ele ia como a fim de estudo, seguindo as expedições de socorro como aprendiz, tive ensejo de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados
do nosso país. Isso aqui, que país é esse? É o nosso país. Brasil. É o Brasil. É o Brasil. E vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade, nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí são, ao meu ver, das mais meritórias. E deve, e com certeza, com certeza, o merecimento, a dedicação a esse trabalho tem que ser meritória, porque a entrega é muito grande. E essa entrega, quando a gente tem em mente que é o nosso irmão, que é um irmão nosso, que hoje está naquela situação, o carinho com que nós vamos dispensar aquele irmão, isso é muito engrandecedor. E é por isso que o Barcelos destaca exatamente esse trabalho da enfermagem, né, Célia? E aí, Barcelos nos diz: inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção, a loucura é um campo doloroso da redenção humana. Ele fala em redenção humana, né, Célia? Porque nós sabemos que estamos num estudo de um livro espírita, né? Então, temos que ter em nossas mentes a reencarnação. Então, quando ele fala em redenção humana, é visando exatamente essa renovação, esse reacerto, esse realinhamento com as leis divinas, né? Continua Barcelos. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual. Ele não diz qual é o motivo particular. Asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. Ou seja, Barcelos está dizendo para André Luiz que o envolvimento com esses irmãos que nesse momento estão passando por essa condição de loucura, não tem como comparar, são dramas angustiosos, como ele relata nessa, né? Comparar com outros dramas, porque dramas existem, aflições existem nos mais variados graus e motivos. Mas é o que Barcelos diz aqui. Asseguro que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E aí André Luiz pergunta a Célia: e tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. André Luiz sempre trazendo para nós essa curiosidade, e é por isso que ele traz toda essa vida no mundo espiritual para nós, né? Barcelos então vai responder: sim, venho arquivando confortadoras ilações nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Se derivam dos desequilíbrios da alma. Mas ele também diz que com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então, Célia, concluindo que com raríssimas exceções de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental
se derivam dos desequilíbrios da alma. Que desequilíbrios a gente pode dizer que sejam esses, Célia? Os desequilíbrios do espírito, do perispírito, em situações de desalinhos em vidas anteriores, que vai provocar esse desequilíbrio da alma e essa necessidade desse reencarne com essas questões para poderem realinhar novamente o seu perispírito, a sua alma. Essas raríssimas exceções, elas podem ser de ordem orgânica. Sim. Pode ser de ordem orgânica também, mas é o que Barcelos nos diz. Na maioria das vezes, são desequilíbrios da alma. De ordens espirituais. São o nosso modo de vida pode nos levar, sempre pode nos levar a alcançarmos esse desequilíbrio. E pode sim. O nosso modo de vida pode nos levar a desenvolver essa loucura. Né? E ele continua: estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. Ou seja, os trabalhadores são poucos. Não há gente para atender a quantidade dos desequilibrados mentais. E Jesus já nos dizia que a seara, ela é muito grande, mas os trabalhadores são escassos. E ele diz, é tão grande a quantidade de doentes neste particular que não sobra outro recurso além da resignação. Atende o que é possível. Faz o que é possível. Né? Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Ou seja, vai ajudando aqui e ali, fazendo o que é possível, como você falou, e aguardando a providência divina. Fazendo o que é possível, mas não é assim, não. Não. Se esforçando. Se dando por completo. Mas sabendo que, mesmo se dando por completo, ele não consegue atender assim a todos. Mesmo assim, não atende a todos. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através dos pesados compromissos. Então, veja bem, tem essas obsessões, ele tá entidades vingativas e cruéis. Então ele fala, Célia, que a grande maioria do que nós temos hoje, dos loucos, na verdade são obsediados. E que obsediados, por que obsediados? São aí vingadores. Ele diz, tragédias iniciadas. Isso. Tragédias iniciadas, né? No presente com imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo. O que fizeram em encarnações passadas. Ou aqui, ou já nessa encarnação. Né? E nós temos vários livros de André Luiz que nos narra isso. São fortunas, são partilhas de bem, que eu quero tudo para mim e eu eu extermino a vida. De não aceitação, a vida do meu irmão para ficar. E aí você acaba entrando num estado mental de loucura. Isso seria nessas condições atuais. Ou
você já vem com essa questão do pretérito para ser resolvida agora. Né? Aí nós vamos nos perguntar, mas por que Deus permite? Deus permite porque é resgate. Permite porque eu entrei em sintonia. Eu abri a porta da minha casa mental. Eu preciso ser provada na minha fé, na minha decência, no meu caminho reto. E olha o que ele fala, né, Célia? Esse livro, a gente precisa lembrar que é de 1946, né? Foi escrito psicografado por Chico em 1946. Então ele diz assim, ó, se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, quais são os fatos? Esses das obsessões, esses dos resgates, né? Iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonoterapia e à eletricidade, que eram muito utilizados na época. Então, se os psiquiatras tivessem esse conhecimento da reencarnação, eles provavelmente agiriam diferente. Teve um filme agora não. Com esse entendimento, né, de vidas anteriores. Qual é o nome do filme que teve que já falava desse tratamento humanizado, desse tratamento que ele diz aqui, de sentimento cristãos. Teve um filme agora não é agora, há algum tempo atrás, mais recentemente, teve um filme que relatava essa problemática de sanatórios, desses irmãos envolvidos nesse processo de loucura. Teve um filme que retratou a vida de Nise da Silveira, isso. Que ela faz um trabalho diferenciado. Esse sentimento cristão. Porque Nise da Silveira. Ali ela já tinha a ideia dessa obsessão ferrenha. E aí uma outra maneira de ver a situação, é um outro olhar que se tem para esse irmão. E aí ele continua, Célia. Recordei os serviços de assistência a obsediados que acompanhara atentamente a Duzzi. Isso é André falando. Está dizendo que já tinha tido a oportunidade de acompanhar em alguns casos. Não era a primeira vez que ele estava ouvindo falar isso. Ele já esteve na crosta anteriormente como estudante, só observando. Então ele diz que recordei os serviços de assistência a obsediados. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram. Sobremaneira pela quase completa ligação mental entre o verdugo e as vítimas. E aí a gente fala aqui, né, Célia, sobre essa diferença que ele fala em possessão e obsessão, né? A possessão já é um termo que hoje já está mais afastado, né? Afastado, já está sendo excluído, porque ninguém possuído. É possuído. Vem cá que esse corpo é meu. Não é. Sai daqui esse espírito, porque quem vai tomar conta dele agora sou eu. Não existe. Não existe. Mas é o que ele diz aqui. A ligação mental entre o verdugo e a vítima, ela é quase que completa. Faz isso. Ele está completamente dominado, né? Ele está completamente dominado pelo obsessor. Quer continuar? Barcelos esboçou significativo gesto e acentuou.
É a terrível história da vida, dos crimes cometidos em movimentação permanente. Lê de novo, Nivaldo. É a terrível história viva dos crimes, é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. É a terrível história viva. Os cúmplices e personagens desses dramas, silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontaram além do túmulo. Olha bem o que Barcelos está narrando. Os motivos, muitas das vezes, pelos estados de loucura, né? Os cúmplices e personagens desses dramas, silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornaram amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontaram além do túmulo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital. Porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Sintonia total. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destacam a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. E André Luiz, não sei se nesse livro ele vai narrar, mas em outros ele narra, muitas das vezes, como estudante, ele via esses irmãos desencarnados em sofrimento, pedindo socorro. E não eram socorridos, e ele ficava indignado. Como? Está pedindo socorro, está necessitando de socorro. E aquela caravana socorrista ainda não socorria. Porque depois ele vai perceber que não basta só a gente pedir. É preciso que essa sintonia seja cortada. É preciso que esse arrependimento, essa vontade verdadeira de ser socorrida, seja sincera. É aquela prece, né, Célia, feita com a alma, né? Não a prece da boca para fora. E aqui, quando Barcelo nos diz os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos, porque ninguém escuta, nós não percebemos a influência que aquele irmão está cedendo para o amigo os assessores, desencarnado. Porque a gente sabe que nós somos influenciados e a gente pensa que é só para o bem, mas não. A influência, ela existe, depende do que eu me comprazo. A quem nós estamos nos ligando? A quem? É terrível. O orar e vigiar é muito mais sério do que a gente pensa. Imprimiu as considerações ligeira pausa e prosseguiu. Entretanto, observo na atualidade, especialmente, outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atentamente a doutrina de Freud. Célia, nós vamos entrar aqui agora
num assunto novo. Nós estamos terminando já o nosso horário. Vamos parar aqui, né? E vamos retornar na próxima semana com essa doutrina que ele vai falar sobre Freud agora, né? A gente vai voltar então, Nivaldo, aqui o entretanto... Ou imprimiu as considerações, ligeira pausa. É o início dessa fala dele. Barcelos. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos com vocês nesse horário já do almoço, né? Tendo essa oportunidade de estarmos estudando juntos esse livro que vai ser uma grande revelação para todos nós, Célia, uma nova mudança de entendimento da vida e da morte. Então, que Deus nos abençoe sempre, nos proteja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Até a próxima semana. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.